Amados irmãos, graça e paz, bom dia. Eu quero trazer para vocês uma meditação, usando como texto o versículo 27 do capítulo 10 do Evangelho de João. E essa é uma das mensagens que eu considero uma das mais importantes até agora, das que eu tenho publicado no grupo. Porque essa é uma mensagem que o Senhor me inspirou sem a influência do sistema, sem olhar para aquilo que os homens me sugestionaram. Porque à medida que nós vamos caminhando para perto de Deus, nós vamos caminhando para distante dos homens. Coloque isso no seu coração. Quanto mais perto de Deus, mais longe dos homens, mais longe de você mesmo. Porque esse é o negar-se a si mesmo, esse é o dirigir-se até a nossa jornada eterna, carregando a nossa cruz. Nesse versículo que eu falei, João 10, 27, vai estar escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor Jesus, em todo o capítulo 10 de João, ele fala a respeito do senhorio dele sobre as ovelhas. Ele compara o bom pastor, que é ele, com os mercenários, com aqueles que não cuidam das ovelhas, com aqueles que trabalham por dinheiro, com aqueles que abandonam as ovelhas. E ele mesmo nos revela que somente ele é o bom pastor. O nosso pastor, o Senhor Jesus, ele nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós podemos aqui, desde já, entender que as ovelhas no percurso da sua vida, desde o momento da sua conversão até o momento da sua morte, o momento onde fim da sua carreira, ele ouvirá a voz do Senhor. O Senhor o guiará, o Senhor o conduzirá. E isso por muitos meios. O Senhor pode falar através de mim, o Senhor pode falar através de um louvor, o Senhor pode falar através da sua leitura pessoal da Bíblia, mas uma coisa é certa, é o Senhor que vai estar falando. É o Senhor que vai estar conduzindo, é o Senhor que vai estar direcionando, o Senhor que vai estar norteando. Muitas vezes nós nos perdemos no meio disso, porque o mundo de hoje é um mundo de muitas vozes. Eu quero ter voz, fulano quer ter voz, ciclano quer ter voz, todos eles querem falar às ovelhas, mas as ovelhas precisam ter discernimento para absorver para si somente aquilo que for a voz do pastor, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, se o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, todos esses verbos eles estão no presente. Todos esses verbos estão dizendo que o Senhor, que não muda, sempre nos guiará. Então entenda uma coisa: você pode ouvir a voz do Senhor, o Senhor pode te conduzir, o Senhor vai te conduzir e você precisa ouvir a voz do Senhor para se conduzir em todas as questões da vida, nas questões mínimas. Agora, uma vez fora do sistema, vocês não pensem que minha vida virou um jardim, virou um mar de rosas, não, pelo contrário. Hoje que eu sou muito mais bombardeada por outras ideias, por outros pensamentos, por outras questões, e cotidianamente eu preciso distinguir o que é o Senhor, o que não é o Senhor, e por incrível que pareça, essas coisas do Senhor e não do Senhor, elas saem da mesma boca simultaneamente. Muitas vezes a pessoa está me falando alguma coisa que eu estou compreendendo, é do Senhor. E de repente ela já muda o discurso e eu percebo, não é do Senhor. Nós podemos lembrar de Pedro. Pedro fez a grande declaração: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e logo em seguida, e Jesus falou com ele, foi o Pai que te revelou. Logo em seguida, quando ele vai estar com o Senhor, para o Senhor não ir ser preso, o Senhor diz: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas do homem, mas de Deus. Era o mesmo Pedro, mas um momento era o Pai, em outro momento não era o Pai. Então, muitas vezes nós vamos lidar com essas questões e você precisa discernir a voz do Senhor. É essa a mensagem para a sua vida nessa manhã. Eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. Você precisa distinguir qual é a voz do Senhor, porque você pode entender o que é o Senhor e o que não é o Senhor. No Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 25 e 26, o Senhor vai dizer assim: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós atentamos para a palavra do Senhor e o Senhor Jesus fala: eu tenho vos dito isso estando convosco. Então Jesus, aquilo que ele tinha dito, ele era para a instrução dos discípulos, mas o Espírito Santo ainda traria ensinamento para os discípulos a respeito de todas as coisas. Irmã, o que são todas as coisas?
A palavra já diz, a frase, a sentença já diz, todas as coisas, as mínimas coisas. Ir ali, voltar dali. Existem coisas na vida que são obrigatórias. Você cuidar do próximo, estender a mão para o próximo e amar a Deus. Essas coisas não precisam... isso é intrínseco à vida cristã. São mandamentos, isso é coisa para se fazer. Mas todas as outras coisas o Senhor pode nos inspirar. Ontem estava conversando com alguns irmãos que são administradores do grupo e o irmão fez algumas sugestões. Eu falei para ele: irmão, eu preciso orar acerca disso. Eu preciso orar. Nós precisamos ter a direção de Deus nas coisas que nós vamos fazer. Quando a Bíblia diz lá em João capítulo 3, quando o Senhor estava discussando com Nicodemos, falando para Nicodemos, ele disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor Jesus assim, disse que o vento... Ninguém sabe o destino do vento. E assim também, quem é nascido do Espírito. Você pode ouvir a voz do Senhor e se conduzir em todas as coisas. Na maneira que você vai falar, em alguma questão, uma pequena questão. Tudo que você vai fazer, sair, ir, voltar, o Senhor pode te conduzir através do Espírito, porque você é um homem espiritual. Você não é guiado segundo a carne. Não é a carne que te guia. Então você precisa entender que o Espírito Santo está continuamente ensinando a você todas as coisas. O texto que eu li, o Espírito Santo vos guiará, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo em nós, ele nos conduz a fazer a vontade do Senhor. Em João 16, o Senhor Jesus disse que ele ensinou muitas coisas, mas ele não ensinou todas as coisas. Ele não ensinou todas as coisas porque os discípulos não estavam prontos para ouvir. Lá em João 16, ele diz no versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de ensinar. Veja bem que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Veja bem que o Espírito Santo ensinaria verdades que o Senhor não ensinou, o Senhor não falou. Então o Espírito de Deus na nossa vida hoje, ele é potencialmente capaz de nos conduzir, de nos fazer caminhar na vontade do Senhor. E ele diz que o Espírito Santo ouviria dele mesmo e ensinaria. O que o Espírito Santo te conduz a fazer, aquilo que o Espírito Santo imprime no seu coração, é o que o Senhor quer que você faça. Então você começa a meditar nas suas coisas, começa a pensar nas suas coisas. Quantas vezes o Senhor moveu o seu coração para fazer alguma coisa, mas você foi consultar um líder religioso? Quantas vezes o Senhor moveu o seu coração para fazer alguma coisa e você foi consultar o irmão do lado? Eu quero citar também aqui ainda o texto da palavra de Deus que está no livro de 1 João, capítulo de número 2, que está escrito assim: 1 de João, capítulo 2, versículo 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E esta é a unção que vós recebestes dele, e fique em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecereis. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que essa unção, o Espírito Santo que está em nós, ele nos ensina todas as coisas. Você não depende da irmã Rita, você não depende do irmão Marcos, o irmão Moisés, o irmão nenhum. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. Aí você pergunta: não, por que a irmã está pregando? Por que os irmãos estão pregando? Nós estamos trazendo a compreensão que nós temos da palavra, mas você precisa analisar a palavra e receber somente aquilo que o Senhor está direcionando para o seu coração. Receber somente aquilo que o Senhor quer que esteja no seu coração. Na carta aos 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 21, ele vai falar: examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, retende o bem. Tudo que for falado, retende o que é bom. Porque os homens, uma hora eles falam a verdade, outra hora eles faltam com a verdade. E isso nós precisamos compreender. Eu quero pedir a licença do irmão Ramon aqui para usar como exemplo. Ontem o irmão Ramon trouxe um texto do Mário Persona falando a respeito da parábola do bom samaritano. Eu li e eu particularmente, eu não gosto desse tipo de explanação. O irmão me perdoe se é minha
posição pessoal. Por quê? Porque ele traz uma interpretação, ele está interpretando, ele está dizendo quem é o fariseu e o levita, ele está dizendo, na minha concepção, eu prefiro crer que o samaritano são os inimigos de Israel, são as pessoas desacreditadas, como o Mário Persona também disse, mas eu prefiro crer que o bom samaritano é aquele que ama o próximo e que quando nós fazemos aquilo que o Senhor mandou, nós deixamos de nos assemelhar aos fariseus, nós deixamos de nos assemelhar aos hipócritas religiosos e nos tornamos uma pessoa que faz a vontade de Deus, ainda que seja desprezado pelas demais pessoas. O que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos ir após a interpretação bíblica. Você não precisa ficar encabulado, ficar, Senhor, o que é isso? O que é isso? Aquilo que eu trouxer, aquilo que o irmão Ramon trouxer, aquilo que o irmão Washington trouxer, você precisa reter o que é bom, aquilo que o irmão Jorge trouxer, aquilo que o irmão Paulo trouxer, aquilo que a irmã Glória trouxer, a irmã Lourdes trouxer, você precisa reter o que é bom. Você precisa analisar com os olhos críticos de quem tem o Espírito de Deus. Foi essa questão com a irmã Marina que eu falei, irmã, nós não podemos impor verdades, porque a verdade é só aquilo que está escrito. A sua experiência pessoal não é a verdade. Então, irmãos, a verdade segundo o Evangelho, ela é imutável. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é imutável. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo de número 1 e versículos de número 8 e 9, ele vai dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie um outro evangelho além do que foi anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que receber, seja anátema. Ele está falando daquilo que está escrito, da revelação do Evangelho para nós, mas ele não está falando de todas as coisas, do que o Espírito Santo nos ensinaria, da necessidade que nós não temos que ninguém nos ensine. Então ele está dizendo da base do Evangelho. E olha como o apóstolo Paulo fala, ainda que nós mesmos, ainda que Paulo deixasse de falar a verdade, ou ainda que um anjo vindo do céu, não do inferno, anunciasse um outro Evangelho que fosse considerado maldito, que fosse considerado anátema. Então, nós não precisamos aceitar nenhuma grande verdade de ninguém. Nós não precisamos... Desculpa. Nós não precisamos aceitar nenhuma condução de ninguém, nenhum sugestionamento de ninguém. As pessoas não podem ter o poder de entrar na nossa mente e começar a nos ensinar verdades absolutas. As pessoas não podem entrar no nosso coração e começar a trazer para nós novidades. Isso. Hoje pela manhã eu assisti um vídeo que a irmã mandou para eu assistir e analisar, e eu vou passar para a irmã a minha forma de ver o vídeo. Eu, particularmente, do vídeo, eu tirei para a minha vida, talvez 10%, 5%, porque a maioria daquelas coisas não são importantes para a minha salvação. Eu compreendo que são verdades, mas que Deus colocou no coração do irmão, não se aplica à minha vida cotidiana, não se aplica à minha peregrinação. Compreenda que você está caminhando para o céu. Compreenda que você está na sua peregrinação. E você tem direito de ser conduzido pelo Espírito de Deus. A partir de hoje, aqueles que já têm essa verdade, que enfatizem essa verdade. As mínimas coisas, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E isso não tem limites. Desde fazer uma receita caseira, o Espírito Santo pode te conduzir, a arquitetura, a engenharia, o Espírito Santo pode te conduzir. Lembra lá do povo de Israel, quando Deus quis que o tabernáculo fosse feito, até o tecido com o qual ia trabalhar, Deus inspirava. Até a forma, se você for ler lá a construção do tabernáculo, você vai ver que Deus escolheu os mínimos detalhes, até a cor do tecido que ia ser usado, de ser tingido para ser usado. Foi o Espírito de Deus que colocou no coração dos homens para fazer. Então, quando o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas, o Espírito Santo, ele pode te conduzir na verdade que Deus deseja. Mas você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Lá em Hebreus capítulo... Eu não me lembro o capítulo, mas vai estar escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então você ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Aprenda a obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Não vá após outras vozes. Não vá. Então eu vou repetir mais uma vez o texto onde o Senhor Jesus fala que o seu Espírito Santo vos ensinará. João 14, 25 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então você estuda as Escrituras para lembrar do que Jesus falou e você ouve o Espírito Santo para fazer o que Deus quer que você faça. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a confiar na voz do Espírito.
e não na voz dos homens. Amém? A todos um ótimo dia, em nome de Jesus.